Olá pessoal, mais uma edição do programa Vida e Saúde. Estamos aqui na clínica do Dr. Plínio Jacquimil para a gente falar um pouquinho sobre a saúde dos bebês, né, como eles se comportam, o que é normal, o que não é normal. Acompanhe então a nossa entrevista. Faça a escolha certa. Escolha Influx, o domínio do inglês mais rápido. Com garantia em contrato. Isso é o contrato, assinei. Não improvise. Pensou em inglês? Pensou em Influx. Doutora Andresa Venâncio, Ginecologia e Obstetrícia. Atendimento de consultas para rotina ginecológica e exames preventivos. Pré-natal, parto e puerpério. Atendimento no ambulatório do Hospital São Brás, Rua 13 de Maio, 430. E no Espaço Cuidar, São Camilo, Rua Benjamin Constant, 580. Agende sua consulta. 3521-2240, 3521-2257 e 3523-1111. Pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma edição do programa Vida e Saúde e hoje nós vamos falar sobre a saúde e cuidados com os bebês. E para isso viemos aqui no consultório do pediatra Plínio, Dr. Plínio Jacquimil. Seja bem-vindo, doutor, ao programa. Obrigado, prazer estar com vocês. Então, doutor, o problema aí mais comum em bebês, cólicas, é normal? A cólica sempre é uma situação que pode ocorrer em alguns bebês, não todos, tá? Mas é uma situação transitória, como se fosse uma adaptação do recém-nascido com o mundo. Então ele tem um período mais crítico que ocorre ali entre 1 e 2 meses de idade e normalmente passa, né? A gente sabe que as crianças amamentadas ao seio têm muito menos cólicas do que as crianças amamentadas com fórmula. Então a alimentação com o seio materno é muito importante nesse aspecto. Ah, muito bem. E o bebê que demora para arrotar ou depois do arrotar vomita, isso é normal que aconteça? O arrotar depende muito da quantidade de ar que a criança ingere. Sim. Então, se você tem uma criança que está recebendo leite materno, sendo amamentada ao seio, e a adaptação que ela faz com a mama é bem perfeita, normalmente essa criança não vai arrotar, tá? Então, por isso que é muito frequente a gente falar, olha, não arrota, não arrota. Por quê? Porque a adaptação está bem feita, está sugando bem o peito e não está engolindo ar. Então, a criança sempre vai ser colocada na posição para arrotar, mas na maioria das vezes não vai ocorrer. Algumas crianças podem fazer o reflexo de arrotar e regurgitar junto, tá? A regurgitação, a volta de leite, é muito frequente na criança abaixo dos 6 meses. Então, assim, a grande maioria em algum momento vai ter um pouco de regurgitação. Antes dos 6 meses? Antes dos 6 meses é muito então. frequente, muito frequente. É muito raro uma criança que não regurgita. Tá? Mas isso é um processo normal que vai ocorrendo uma maturidade do controle digestivo, principalmente do esfíncter do esôfago, né? Onde a criança ingere o leite, aquilo não está funcionando muito bem. E conforme ele vai crescendo e aumentando a idade,
ele vai funcionando e isso vai diminuindo. Então, por isso que as crianças regurgitam muito antes dos 6 meses. Tá? E como que a gente pode identificar se isso é natural ou se é o famoso refluxo? Pois é, na realidade isso sempre é um refluxo, tá? Sim. O que a gente diferencia é o refluxo fisiológico, que é o refluxo normal, ou o refluxo doença, tá? Sim. Quando que você tem que interpretar como refluxo doença? Quando tem alterações na criança, basicamente duas importantes. Aquela criança que não tem um ganho de peso adequado, porque daí ela está regurgitando muito, daí não está aproveitando o alimento, tá? Ou aquela criança que passa a fazer o que a gente chama de esofagite, que é aquela criança que tem azia, tá? Então é uma criança que chora praticamente o tempo todo, tá? Às vezes até começa a recusar mamada porque dói, então esse caso é um refluxo doença, aí esse tem que ser tratado. Ah, sim. Então tem que vir acompanhado de mais mas sintomas. a maioria é refluxo fisiológico, a maioria. E a questão do sono do bebê, o que é normal ali que ele durma? Quantas horas? E é natural que ele tenha um sono leve, assim, durma aqueles pouquinhos, né, e já acorde? O sono da criança, assim, a criança até os 2 anos de idade, ela tem um sono muito entrecortado, assim, ela acorda muitas vezes, tá? Então é uma situação normal do desenvolvimento da criança, da questão do sono. O recém-nascido, ele dorme em média de 14 a 18, 20 horas por dia, tá? Quanto mais estímulo ele tem, menos ele vai dormir, tá? Então o que a gente percebe? Que à medida que ele vai aumentando a idade, ele vai diminuindo os períodos de sono. Ou seja, ele vai ficando mais acordado até para poder participar mais e ele começa a ter um aprendizado, um contato maior, uma interatividade com os familiares. Mas em média de 14 a 20 horas por dia, uns mais, outros menos, cada um tem uma característica. Mas é mais ou menos nessa faixa. Então acho que as mamães aí de primeira viagem têm que sempre notar se há algo a mais junto, né? Tipo, se ficar acordado, vem com muito choro, refluxo, aí talvez seja normal. Mas se eu ficar acordado, o bebê tá bem, sim, então isso tá sim, tudo normal, né? Geralmente sim. A criança acorda, mas ela fica tranquila, né? O que a gente tem que lembrar também é assim, que a criança, até ela nascer, ela está grudada com a mãe. Sim. Tá? Então ela está praticamente ligada através do cordão umbilical e quando ela é retirada ou ela nasce espontaneamente de parto normal ou de parto cesariano, né? Ela precisa desse contato também. Então as crianças precisam do contato com a mãe. Então o colo é importante, né? Muitas pessoas, não vou acostumar com o colo. Mas o colo é uma fase da criança que precisa. Depois ela não vai querer muito mais colo. Então nesse momento esse contato, essa proximidade é fundamental. Então muitas crianças precisam disso até para poder ter uma transição normal nos primeiros meses de vida. Então as mamães podem dar colo ali nos primeiros dias tranquilamente. Não faz mal nenhum. Inclusive isso é uma natural, coisa né? que é natural e é uma necessidade da criança. Ela vai crescendo, chega lá 7, 8 meses, começa a engatinhar, não quer mais ficar no colo. Ela quer ficar no chão, ela quer ficar explorando. Então é uma fasezinha que eles precisam e que é necessária. Sim. E como ainda o senhor acabou de falar ali da cesárea ou do parto normal, eles dão alguma diferença aí na saúde, no bem-estar da criança? Existe o risco de marcar uma cesárea, digamos, vir antes do tempo? Isso sim. Em nascendo, né, no tempo correto, tá, não vai mudar a saúde da criança se é o parto normal ou o parto cesáreo, né? O parto cesáreo é um método cirúrgico que foi inventado para tirar situações de risco da criança, mas que com o tempo acabou sendo um pouco banalizado, né? E as pessoas com medo até de ter todo o trabalho de parto, então acabam optam por fazer uma cesariana. Se nasce de tempo certo, correto, não tem grandes diferenças. Mas a gente vê muito problema nesse sentido quando tem algum erro de cálculo, sabe? E daí isso pode, às vezes, se ele nasce um pouco antes,
são nenéns que normalmente têm uma dificuldade maior para mamar, eles podem ter algum problema respiratório, então sempre é mais preocupante quando nasce antes do previsto. Até porque o pulmão ele amadurece bem nos últimos 8 meses. Na realidade, assim, a gestação, o ideal é que a criança nasça, tá, com 40 semanas de idade gestacional. Então, se a criança nasce antes disso, nem tudo está bem formado. O pulmão, o rim, a gente vê isso em prematuros, né? O rim não está funcionando adequadamente, a parte neurológica, cerebral, o intestino, então tem mais dificuldade de aceitação de alimentos, né? Então, o ideal é nascer no tempo certo. Tá? Isso evita uma série de problemas. Então, tá certo. Inclusive a pega no seio, né? A criança que nasce no tempo correto, ela está madura, então a amamentação é muito mais tranquila, porque a criança pega naturalmente. Né? A criança que nasce antes, ela é mais sonolenta, é mais difícil, às vezes leva quase uma semana para ter uma mamada correta. E isso pode causar perda de peso? Sim, daí perda criança. de peso, ansiedade da mãe, gera um monte de problemas, né? E a alimentação dessas mamães aí nos primeiros meses? Existem tantas questões sobre cólicas em bebês, né? Existe muito tabu com isso. O que Na realidade, assim, isso já está bem documentado, né? A alimentação tem pouca influência direta na questão de cólica ou do neném. Em raros casos, quando a criança tem alergia à proteína do leite de vaca, aí a mãe que ingere o leite pode dar mais desconforto na criança. Mas isso não é uma coisa tão frequente. Agora, o restante de alimentos, ela pode se alimentar normal, dentro da sua tolerância também, porque ela acabou de ter um neném, ou de parto, ou de cesárea, ela também, o sistema digestivo dela também não está funcionando tão bem. Mas ela pode se alimentar bem. Tem que ter uma alimentação boa, de forma natural, né, com bastante nutrientes, porque esses nutrientes aí vão servir de base para formar o leite. Então, ela precisa se alimentar bem para poder ter um leite adequado. Tá? Isso tem pouca influência na questão de cólica. Tá? Como eu falei, a não ser esses casos, ou alguns alimentos ou líquidos que passam o leite, por exemplo, a nicotina, o álcool, tá? As cafeínas que tem no café ou no chimarrão, no chamate, que daí são estimulantes, esses podem gerar algum desconforto para o neném. Mas o restante, o geral, a alimentação natural, pode comer tudo sem problema. E com certeza a quantidade de líquidos ingerida deve ser maior nesse período. Fundamental, né? O tripé da boa amamentação é desejo de amamentar da mãe. Fundamental, ela precisa ter esse desejo. Tá? Precisa ser natural. Tá, precisa ser esse desejo. Uma boa alimentação com nutrientes, né? Todos os nutrientes, então ela tem que comer carboidrato, ela tem que comer verdura, ela tem que comer frutas, né? Tá? E uma ingestão boa de líquido que daí vai fazer. Então esse tripé é fundamental para ter uma boa amamentação. E eu acho que até o senhor pode me corrigir, mas já me perguntaram assim, mas eu quero produzir leite, então vou tomar bastante leite. Não é isso, né? Não, a alimentação mais o líquido que vai formar o leite. Não obrigatoriamente o leite, né? Isso. Então a gente via muito antigamente assim, garrafadas de leite com açúcar, com erva doce, sabe? Não é isso, né? É uma boa alimentação e líquido. O líquido pode ser chá, água, suco, né? O que a pessoa se adaptar também, né? Melhor, claro. Porque é interessante a gente colocar isso para as pessoas que vêm-se de uma cultura que às vezes não é por maldade, mas lá vó ensinou, e aí fica-se de repente fazendo algo que não tem necessidade, né, de ser feito. A gente tem conseguido diminuir um pouco essa coisa, né? Porque é muito cultural, então é muito enraizado isso. E é difícil às vezes de modificar isso. Mas assim, as pessoas têm mudado, sabe? Né? Então eu até brinco assim com alguns pacientes, né? Olha, se você fizer uma enquete de perguntar 5 alimentos que não pode comer para dar cólica, para 50 pessoas, você vai tomar só água. Porque cada um tem uma experiência, né? Cada um tem uma experiência diferente com essa questão.
E ainda vai ter aquele que vai falar, ó, água gelada dá cólica, água quente. Então, Não é uma dá, coisa né? assim cultural, mas que tá melhorando. Muito bem, então, doutor, se quiser deixar aí para as pessoas que estão assistindo o endereço aqui do consultório, né, se precisarem. Nós só estamos muito tempo aqui, então... Muito conhecido, né? Eu brinco assim, o pessoal, você deu o telefone. Eu falei, o telefone meu é público, né? É verdade. Porque o pessoal acessa, já é conhecido, então a gente está aqui há muito tempo, né? E estamos aí lutando com as crianças. Muito bem. Obrigada pela participação. Tá, Nada, doutor? fique à vontade, sempre estou à disposição. Quem quiser tirar algumas dúvidas com relação à pediatria, nós estamos à disposição. Muito bem, então está dado o recado para você que tem alguma dúvida, né? Está aí o doutor Plínio Jacquimil, que é especialista aí na área pediatra para ajudar aí nas suas dúvidas. Este foi mais uma edição do programa Vida e Saúde.